Bom, meus queridos, nós começamos a falar sobre a chamada e eu estou me propondo nesses dias, nesse primeiro momento, até a gente realmente perceber qual é a dinâmica desse grupo de pessoas que vai estar aqui, falando sobre a importância da chamada. Já falamos na semana passada um pouco sobre a chamada, o que é a chamada de Deus, o que ela envolve, quais são os elementos da chamada. Vemos a importância de ter a chamada baseada, alicerçada no amor, porque nada a gente vai poder fazer no reino de Deus se não for pela motivação do amor. Se o amor não for a base, não for o combustível do nosso serviço, vai ficar fatídico, vai ficar pesado. Não que o amor deixe o trabalho mais leve, no sentido de não nos trazer cansaço. Nos traz cansaço, mas ao mesmo tempo nos recompensa, nos renova. E a gente terminou na semana passada com essa expressão aqui, que toda a nossa busca das nossas qualificações para a chamada, e toda a nossa compreensão da chamada, e toda a expressão dessa chamada, o resultado dessa chamada de Deus para as nossas vidas, ela deve envolver, ela deve abraçar, abranger todas as áreas das nossas vidas. Não dá para a gente pensar em chamada apenas na possibilidade de poder, eu sou um homem espiritual, eu preciso orar e me preparar espiritualmente, e a gente esquecer que existem outras áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas. Então, que áreas são essas? Na verdade, não só devem envolver, como consequentemente vão envolver. A questão da chamada e a expressão dela na vida da gente vai envolver as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso estado psicológico. Quando a gente imagina que servir no reino de Deus tem a ver só com as questões espirituais, a gente esquece que o ser humano é um ser biopsicossocial histórico. Eita, ele é uma salada de tudo isso. Ele é biológico, ele tem questões biológicas, então ele adoece. As alterações de humor que existem nele têm consequências, tem causas, aliás, da sua questão biológica. Alterações hormonais podem causar não só na pessoa que está prestando o serviço, quanto para as pessoas a quem nós prestamos o serviço. Então a chamada de Deus, ela contempla esse lado também. Seria maravilhoso se todos nós começássemos o dia 1º de janeiro e até o último dia do ano a gente não tivesse nenhuma alteração de humor, tivesse tudo para cima, fosse sempre aquela coisa altaneira, mas as nossas emoções, o nosso estado psicológico, o nosso ser psicológico, ele está em transformação e em afetação. Ele é afetado pelas questões da vida. A gente tem a família, a gente tem problema com o filho, com o vizinho, com o trabalho, enfim, e isso vai afetar psicologicamente a gente. Pensar que pastor não se deprime é uma bobagem. O pastor pode entrar em depressão. Existem estatísticas mostrando que nos Estados Unidos há um número altíssimo de pastores cometendo suicídio. Por quê? Porque são seres humanos. Então a chamada de Deus, ela vem e ela abraça isso sim, ela não deixa de ser um elemento, a chamada de Deus não deixa de ser um agente fortalecedor do nosso estado psicológico para nos manter em equilíbrio. Então eu acredito piamente que a chamada de Deus, ela vai sim, a sua expressão, ela vai aparecer nisso, e ela vai ser um agente fortalecedor das nossas questões psicológicas. Ela envolve as nossas atitudes. Quando eu penso em atitude, eu estou pensando nessa conjugação de motivação e ação. A chamada de Deus, ela passa a trabalhar em cima dessa dinâmica da nossa obediência. É comum, na verdade é fator sine qua non, é fator indispensável, que quem tem uma chamada, ele vai entrar para um processo de obediência, de submissão, para que seja gerada a sua confiança.
É essa dinâmica de obediência que gera confiança. Nós obedecemos, não é que nós vamos gerar confiança em Deus, porque Deus sabe quem nós somos, mas vai gerar confiança naqueles que investem a cada um de nós daquela autoridade na qual fomos investir. Quando investimos ontem o Marcelo como pastor, existe ali um conjunto de atitudes na vida do Marcelo, o seu trabalho, a sua obediência, que gera confiança. Porque quando você percebe que o seu líder é um líder obediente, você vai confiar nele. Porque antes de a gente aprender a mandar, a gente tem que aprender a obedecer. Dizem que é o abecedário do crente, né? Obedecer, não é ABCD. E o nosso testemunho, lógico, atitudes tem que gerar ações. Atitudes devem gerar ações, que é o nosso testemunho. E aí, a gente vai aprender que servir no reino de Deus, que ser alvo de uma chamada, implica na nossa vida fora dos ambientes da igreja. Não é só lá na igreja que a nossa chamada se expressa. Não é só quando você está lá no Grace, liderando o Grace, ou fazendo louvor, ou fazendo a dinâmica, que a sua chamada se expressa. A sua chamada se expressa no seu comportamento lá na empresa onde você trabalha, porque você não entra em acordos que são desonestos, você não mente, você não engana, você não atrapalha os outros, você não quer pisar nos outros para alcançar um objetivo. Você não é um rolo compressor que diz, bom, se não sair da minha frente eu passo por cima. Não, você tem ética. A expressão da sua chamada precisa envolver a prática da sua misericórdia. Ela vai envolver todas as nossas ações. Eu vou praticar misericórdia, eu vou ser honesto, eu vou atender ao outro, e eu vou ter misericórdia para com o outro, da mesma forma como eu desejo, ou eu desejaria que as pessoas tivessem misericórdia com a minha vida, caso eu incorresse no erro que aquela pessoa está incorrendo. E aí vai entrar, porque isso aqui, gente, talvez seja a dinâmica mais poderosa da vida de um líder, é aprender a perdoar. Por isso que Jesus, ele diz para Pedro, quando Pedro pergunta para ele quantas vezes ele deveria perdoar as pessoas, 7 vezes, não 7, mas 70 vezes 7. Porque essa é talvez a maior característica do líder. Porque vocês já imaginaram quantas vezes um líder se decepciona com seus liderados? Quantas mancadas nós temos dos nossos liderados? A gente começou a ouvir dos líderes de Grace esse lamento, mas eu insisto, a pessoa diz eu vou, aí não vai, e não dá satisfação, e a gente sempre tem que exercer o perdão. Esta é, se não a principal, mas uma das principais características de um líder, é perdoar sempre. É sempre acreditar que uma hora Deus pega aquela pessoa. Uma hora algo acontece com aquela pessoa e ela vai mudar. Ela vem e diz, poxa, pastor, foi mal, foi... E ela diz, não tem mais jeito para ti. Tem, porque uma hora Deus pega a pessoa. Uma hora Deus acerta a pessoa e a coisa acontece. Não é assim, queridos? Vocês acreditam nisso? Eu acredito piamente. Sem reconhecer essa realidade, torna-se impossível uma vivência madura da chamada. Então precisamos olhar para nós mesmos, entendermos que nós somos seres emocionais, nós somos seres de atitudes, de motivações, e nós somos seres de ações, de práticas. E a expressão da chamada de Deus das nossas vidas
devem abranger todas essas situações. Deu um descontrole, um desnível nas suas emoções, busque ajuda, procure apoio, grite socorro, porque sempre vai ter alguém que vai estar no momento, porque essa é a beleza da dinâmica da equipe. Por isso que a Bíblia diz que é muito bom que sejam dois, porque quando um cai, significa dizer que o outro está em pé e levanta. Então é essa a dinâmica né, de que quando um está lá para baixo, está down, está devagar, vai ter alguém animado que vai levantar. E às vezes, queridos, existem umas coisas maravilhosas que acontecem na carreira pastoral. Às vezes o pastor está para baixo e a igreja, de alguma forma, por uma intervenção divina, ela está a todo vapor. Aí ela vai e ela incendeia o pastor. Às vezes a igreja está lá para baixo, mas o pastor está... Aí ele vai e incendeia a igreja. É um processo de retroalimentação. Às vezes no próprio Grace, em algum Grace, os companheiros estão animados e o líder está para baixo. Mas são os companheiros que vão lá e levantam e não, bora, vamos fazer uma ação, enfim. Essa é a dinâmica e a gente precisa reconhecer isso. Então, se eu preciso fazer isso, é claro que é necessário que haja uma consagração do corpo, da alma e do espírito. Porque essa dinâmica que nós vimos, ela abrange exatamente essas três dimensões da vida da gente. Nosso corpo. E quando eu falo em consagração, gente, preste bem atenção a uma coisa. A gente pensa em consagração, lógico que a nossa cabeça gira logo em torno da santidade. E eu estou falando também de santidade. É importante que nós sejamos santos, que o nosso corpo esteja irrepreensível, como diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa consagração é sim, você consagrar o seu cérebro, é você consagrar o seu coração, é você consagrar as suas mãos, é você entrar em santidade com o seu corpo, não entregar-se à prostituição, ao pecado, é viver uma vida diante da presença de Deus. Mas não é só isso. Existe um outro tipo de consagração, que é a consagração da separação para o cuidado do seu corpo. Ora, se eu sei que eu vivo o tempo todo adoecendo, e isso me impede de eu servir a Deus, eu que tenho problema de garganta, eu acabo me tornando negligente por não consagrar o meu corpo, no sentido de não preparar para que ele esteja bem, para servir na obra de Deus. A consagração da alma é consagrar as suas emoções. Hoje a gente ouve falar muito de uma palavra, aliás, de um tipo de inteligência, que é a inteligência emocional. Talvez seja a coisa mais em falta nos nossos dias. É a inteligência emocional, que é a capacidade, a competência que alguém tem de gerenciar as suas emoções e de gerenciar no sentido de lidar com as emoções dos outros. Como é que eu respondo quando o outro, na sua explosão de humor, chega até mim? Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou administrar? Como é que eu vou segurar e ser continente com essa pessoa, a fim de que ele não pise no meu pescoço, nem eu no pescoço dele. Então, se eu tenho as minhas emoções consagradas, minha alma consagrada, a alma é a sede das nossas emoções, é a sede da nossa vontade. Nós temos muitos desejos nossos, particulares, vontades nossas. Por exemplo, nós temos muita vontade de viajar esses dias e nós não podemos viajar. Hoje a Joelma não pode se afastar de Belém por muito tempo por causa da mãe dela. Então nós vamos subjugar os nossos desejos em função de cuidar de alguém. E para isso precisa haver, tanto nela como em mim,
esse equilíbrio emocional. A nossa alma precisa buscar alternativas para a gente não adoecer, para que ela mantenha no seu cuidado com a mãe toda a alegria de servir e de cuidar dela. Agora você imagina isso quando sai de dentro da casa e nós vamos servir a pessoas que a gente nem conhece, que talvez nem valorizem muito o trabalho que a gente está fazendo, que nem dão muita atenção, que a gente não recebe um elogio, não recebe um aperto de mão, um agradecimento. Poxa, obrigado, olha, pelo que você está fazendo, obrigado por você vir aqui à minha casa. Você já imaginou que alguém que sai da sua casa sábado à tarde, poderia estar saindo para ir para o cinema, para ir fazer qualquer coisa, e vai lá para a casa de alguém, para fazer uma reunião, para dar ali um pouco, ou a pessoa que está abrindo a sua casa, e aí as pessoas não valorizam, não dão a devida atenção, o devido valor àquilo. Então não é fácil. Por isso é importante que a gente diga: Senhor, eu consagro a Ti as minhas vontades, as minhas emoções, os meus desejos. Porque se a gente faz isso, é muito mais fácil de a gente lidar com essas questões que são frustrantes. Nosso espírito é a sede da revelação de Deus. Eu não consagro a consagração, ela não é só uma atitude de separação. Ela é uma atitude de separação eu separo algo para outra coisa. Então, consagrar meu corpo, minha alma e meu espírito, não é apenas separar para não fazer nada. Eu tenho uma intenção quando eu separo. Então eu separo o meu tempo para orar, para buscar a Deus. Aqui só um texto para reforçar o que eu falei sobre Paulo: que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja guardado irrepreensível para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu ajo com essa consagração? Para você que está começando agora, lidar com as coisas de Deus, seja com a liderança, com o diaconato, com qualquer coisa. Eu tenho batido muito nisso com relação aos ministros de louvor. O ministro de louvor que só sabe tocar o seu instrumento, ele é apenas um músico. Ele não é um ministro de louvor. Ele é apenas um músico. O ministro de louvor que gasta muito tempo estudando música, ele é apenas um músico, porque é isso que faz todos os músicos, é estudar música. O que é que o músico deve fazer? Estudar música. Agora, o que é que o ministro de louvor deve fazer, além de estudar música? Ele deve estudar a palavra de Deus, ele deve entender o que é o ministério de louvor na igreja, o que é agir como ministro de adoração na igreja. Então isso é consagração. Bom, consequentemente, trabalhando todo esse conjunto que compõe o ser humano, é um trabalho. As expressões vitais ajudarão a cada um a amadurecer na sua chamada pessoal, que é sem dúvida nenhuma um meio mais eficaz para atingir uma intimidade com Deus. É quando não fica nenhuma dessas partes alheias, está toda ela envolvida. Meu coração, minha mente, meu espírito, meu corpo, plenamente consagrado, envolvido. Eu estou sempre alimentando a minha alma com a palavra de Deus, o meu espírito com a palavra de Deus. Eu estou estudando, alimentando o meu intelecto, que é a minha alma. Quando eu leio a Bíblia, eu não alimento só o meu espírito, gente. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está alimentando a nossa intelectualidade também. A Bíblia, ela é altamente intelectual. A Bíblia, ela tem a sua origem na língua grega, na língua hebraica. Então você imagina o que é o texto sagrado, que chega até nós com algumas palavras, às vezes nas traduções mais tradicionais, mais clássicas, palavras que você tem que buscar um dicionário para entender o que é. A gente fala que a gente está passando por uma tribulação. A gente só fala isso porque a gente lê a Bíblia. Estou sendo vituperado. Para com a maledicência, menino. Então a Bíblia, ela é um compêndio
intelectual e ela nos dá isso, porque ela tem história, geografia, ela tem tudo, gente. Quantas pessoas aprenderam a ler a Bíblia, a ler na Bíblia? Ler mesmo, analfabetos que aprenderam a ler na Bíblia, por um milagre de Deus, enfim. Toda essa experiência é fruto de confiança no chamado de Deus, que criou o homem para ser espiritual, a fim de trabalhar na sua vida. Você confia que você foi chamado. Quem acredita no chamado de Deus para a sua vida? Olha, se você não acreditar que Deus chamou você para fazer qualquer coisa na obra, acredite que Ele chamou você para ir para o céu. E que no caminho você vai tentar levar alguém. Só isso. Isso já é uma chamada. Para que você foi chamado? Eu fui chamado para ir para o céu. Mas no caminho lá, eu vou encontrar alguém que está disperso. Você não quer ir para o céu comigo? Quer? Como é que faz? Sente Jesus como Salvador. Mas como é isso? Aí você, daqui a pouco, você está ganhando vidas sem ser chamado de evangelista, sem estar no rol, né, dos diáconos. Você está exercendo o seu chamado naturalmente, sendo apoiado sobrenaturalmente por Deus. É mais simples do que às vezes a gente pensa. Eu não tenho nenhuma chamada, o que é que eu vou fazer? Eu não sei nem falar de Jesus para ninguém. Como não sabe? Qualquer um de nós já falou, uma pessoa chega com você e diz: poxa, estou passando por uma luta, não sei o que eu faço. Querido, busca a Deus. Você testemunha às vezes de você mesmo. Eu estava passando por uma luta, orei, Deus foi tão maravilhoso. Isso é evangelizar. E isso aí acontece naturalmente, porque essa experiência gera confiança que nós fomos chamados, e fica como alguém que começa a dirigir. Quando a gente começa a dirigir, o primeiro dia que você pegou a sua carteira, você já sabe que você dirige. Mas a impressão que a gente tem é que todo mundo sabe que a gente está pegando agora a carteira, e que a gente ainda não sabe lá essas Coca-Colas todas de dirigir. Se o carro estanca, parece que todo mundo sabe que estancou, porque a gente está aprendendo, está começando a dirigir. Há uma sensação de insegurança. A gente precisa geralmente de alguém do lado, até que vai pegando a confiança, até que chega um momento em que a impressão que a gente tem é que o carro faz parte do próprio corpo. Você quer ver uma coisa? Coloca na mão de alguém que está começando a dirigir para ele subir uma ladeira. Chega lá no shopping Boulevard, coloca ela ali na entrada e agora leva. Você diz: olha, é bom levar. Vai chamar o Chicão para o lado, vai ou não vai? Chicão, leva aí. Mas vai chegar um momento em que isso vai se tornar natural. Vai exigir um pouco, como sempre vai exigir, mas parece que vai fazer parte do seu corpo. Isto é essa consciência e essa confiança na chamada. Algumas pessoas que começaram o Grace não sabiam bem como começar, o que fazer, depois foi, daqui a pouco já está no piloto automático, e Deus, lógico, capacitando e Deus agindo. A maior experiência de vida do cristão é ter a alegria de ser trabalhador e não simples operário, pois nisto se confirma a constante expressão das potências vitais e motivadoras do nosso ser, que é a chamada. Ou seja, você é um trabalhador no sentido de que você não vai apenas fazer algo e depois você vai se retirar. Você não é apenas um freelance na obra. Você não é aquele puxapa que é chamado só algumas vezes para carregar ou descarregar o caminhão. Você é um motorista. Você está efetivado na obra. Essa é a ideia. E essa é a maior experiência. E sabe o que é que isso produz na gente? Uma sensação de que se a gente não estiver fazendo isso, a gente está mal. Porque quantas vezes eu já pensei em dizer: poxa, eu vou parar por aqui. Mas não dá, pastor? Não dá. Porque a gente começa a perder a alegria só de pensar.
Porque servir a Deus é a nossa alegria. Por isso que o Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria. Porque não tem como servir a Deus de verdade se não for com alegria. A nossa chamada é marcada por expressão das potências vitais da nossa vida, de toda a potencialidade da nossa vida. A nossa vida corporal, psicobiológica, a expressão, a nossa reação no espaço determinado, dentro de um tempo eixo. Sei que estão palavras bem boçalizadas aqui. Dentro de um tempo eixo, buscando o processo de autoconservação a partir das ações do comer, do beber, do dormir, do defender a vida, do repousar, do recrear-se, cuidar-se. Preste atenção aqui que essas coisas, tudo isso aqui é do ser humano, é do ser vivo, é a expressão do ser existente. O que é que o ser humano precisa? Ele precisa comer, ele precisa respirar, ele precisa ter um espaço de convivência, ele precisa de interação social, ele precisa compartilhar as suas alegrias e tristezas. E justamente a expressão da nossa chamada, ela vai fazer isso para nós. Por isso que o apóstolo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Então essa expressão, ela vai reagir, lógico, no espaço determinado de tempo, no espaço geográfico de interação social, no eixo de tempo normal, é o tempo que a gente vive. Enquanto a gente vive naturalmente, nós vamos trabalhar para sobreviver, para ter alegria, para ter relacionamentos. E isso deve estar impregnado também na nossa resposta ao chamado de Deus. Vocês compreenderam, gente? Está bem enrolado para vocês entenderem isso? Trocando em miúdos, assim como para eu viver neste mundo como um ser qualquer, eu preciso comer, e eu vou trabalhar para comer. Eu preciso respirar, e eu vou trabalhar para respirar. O meu organismo vai trabalhar. Assim mesmo, na minha resposta à chamada, essas questões naturais vão estar envolvidas. Ou seja, eu preciso ter a chamada, o trabalhar, o fazer para Deus, da mesma forma como naturalmente eu trabalho para ter comida para eu sobreviver. Vida psíquica ou psicorrelacional, que expressa a nossa reação ligada às categorias morais básicas: liberdade, vontade, responsabilidade, inteligência, num harmonioso conjunto de sociabilidade e autoafirmação, representado pelos contatos humanos, a busca de informações, os relacionamentos, as convivências, o processo de amadurecimento. Gente, trocando em miúdos, o que nós estamos vendo aqui é como o ser humano se expressa no seu dia a dia. E isso ele vai fazer, isso vai ser atingido, vai ser abraçado pela chamada de Deus. As suas relações sociais. Você acha que uma pessoa, como ontem nós tivemos as pessoas que foram apresentadas ali, por exemplo, ao diaconato, você deve ter percebido, conhece, sabe de alguém que disse: poxa, quando chegar a minha vez. Porque a chamada de Deus e o servir também é uma expressão da nossa necessidade psicorrelacional. Você acha que liderar como pastor da igreja é um ganho apenas quando ele ganha financeiramente? Não é. Ele ganha no suporte de estar suportando pessoas, de ser seguido por pessoas. Faz bem para as nossas questões psicológicas, para a nossa autoestima. Não é só uma questão espiritual, são as questões das relações realmente, da nossa sociabilidade. Você sabe que tem pessoas que, se forem tiradas de algumas funções, principalmente algumas pessoas, por exemplo, você tem analfabetos em algumas igrejas que são porteiros da igreja. E lá na igreja, ele é reforçado. O pastor, quando apresenta, diz: olha, o nosso obreiro, fulano de tal, diz o nome dele. Todo mundo conhece. Quem conhece o irmão João Pereira? Todo mundo é o melhor porteiro que tem aqui. Lá na casa dele,
ele é o analfabeto. Em alguns lugares ele não tem nenhuma ascensão, nenhuma atenção, nenhum olhar. E dentro desse contexto de igreja, ele é importante. A gente não entende às vezes, e isso eu falo por experiência de ter dirigido várias igrejas durante muito tempo, aqueles irmãos que se mexerem com ele, você vai matar o irmão. Aí vem alguém e diz, esse camarada já está há 20 anos aí, desde quando ele era jovem, já está velho, aí já não está rendendo, tira ele. Aí você mata o bichinho. Porque você tirou esses prazeres da vida relacional dele, que fazia bem para ele. Então a chamada, ela nos leva a todas essas dimensões. Ouça a chamada de Deus. A gente já sabe, queridos, que existe um chamado de Deus. Quem acredita nisso? Quando a gente olha aquele vídeo, e eu já fiz isso algumas vezes, da chamada dos discípulos por Jesus, aquilo nos emociona, aquilo nos toca, aquilo nos mexe. E a gente, mesmo que a gente esteja desanimado, meio empedernido ou empedernido, a gente de alguma forma é tocado por aquilo, a gente lembra que a gente foi chamado por Deus. Eu fui chamado para Cristo quando eu tinha 15 anos, e logo em seguida eu comecei a trabalhar na igreja. Então há mais de 30 anos eu estou servindo a igreja, servindo a Deus na igreja. E há aqueles momentos em que a gente desanima, dá uma vontade de pescar, como aconteceu com Pedro. Existe uma música do João Alexandre que ela é assim fabulosa, e ela expressa isso. Ele empresta para Pedro a sua poesia, e Pedro diz: vou pescar. Depois de ter negado Jesus, Pedro vai pescar. Quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe ele volte a me chamar de amigo. Quem sabe? Porque quem ouviu um dia a chamada de Deus não vai viver em paz se não responder a ela. Quem ouviu a voz de Deus um dia falando pode enfraquecer, pode virar um moleque doido por aí, mas um dia a voz vai soar novamente. Um dia o incômodo vai chegar. Um dia ele vai sacudir a alma, o coração. E a gente vai dizer: que tolo que eu sou, de que não quero. A gente vai lembrar de Jeremias. Quando Jeremias diz: a tua palavra é um estorvo para mim. Ela é pesada, ela me coloca numa posição de estorvo. Todo mundo tira onda comigo por causa da tua palavra. Todo mundo me faz, eu sou objeto de escárnio, eu sou objeto de desprezo, pelo fato de carregar a tua palavra, que me é pesada demais. Tá bom já, não aguento mais isso. Não, eu não aguento isso. E aí Jeremias diz: mas quando eu penso nisso, um fogo começa a arder no meu coração, uma brasa começa, o motor aqui começa a esquentar, porque tu me seduziste, e eu seduzido estou. É como se Jeremias estivesse dizendo assim: tu foste muito, me permitam a expressão, tu foste muito malandro comigo. Eu estou achando que eu estou entrando numa parada legal, eu entrei para ser escárnio. Mas como é que eu posso viver sem a tua palavra? Não dá para dizer: não, acabou, parou, vira a página, não quero mais, bate aqui, sempre acabou.
dá. Quem ouviu a chamada, não tem como fazer outra coisa. Vai correr mundo, vai pescar, como foi Pedro. Mas o Senhor vai encontrar ele lá na beira da praia. Pode sair daí. Eu não te disse que tu não vai ser mais pescador de peixe? Viu, Tiago? Não tem para onde correr, meu. Ele cria logo, ele faz logo uma casinha e pega a gente lá na esquina. O salmista disse: para onde eu fugirei da tua face? E para onde me ocultarei do teu espírito? Se eu subo aos altos montes, lá tu estás. Se eu desço a mais profundo abismo, dou de cara contigo. Se eu entro num lugar escuro e pego uma cortina de trevas e passo sobre mim, estou fazendo que nem menino besta. Eu falei aqui, nós vamos levar o Brad Pitt. Brad Pitt é o nosso cachorrinho. Fomos levar para vacinar. E quando a gente vacinou ele, aí ele ficou tão que ele escondeu o rosto assim nos braços da Joelma para ninguém ver. Aí a médica disse, a veterinária disse: ele está se escondendo, ele acha que ninguém está vendo ele. Igual criança. Criança que faz isso, né? Quando você faz assim na criança, ela jura que ninguém está vendo. Ela põe um pano sobre a cabeça, ela pensa que ninguém está vendo. Foi assim que o salmista se sentiu. Ele diz: porque as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Eu tentar me esconder, eu estou fazendo que nem criança. Não tem como. Ele nos cerca por trás e por diante, e a sua mão está sobre nós. A gente pensa, ele já sabe. A gente vai falar, ele já sabe antes que a palavra chegue à nossa boca. A gente nem sabe como articular a palavra, ele já sabe, porque ele conhece as intenções. Ele sabe, ele vai sempre nos cercar. E não é o fato de ele saber tudo sobre nós é que nos admira, mas é o fato de ele, em sabendo tudo sobre nós, não desistir de nós. É isso que é, para mim, muito mais grandioso do que o fato de ele ser onipresente, onisciente. É o fato de ele, sendo tudo isso, não desistir de mim. Ele sabe que se eu peco hoje, peço perdão, ele sabe se eu vou pecar amanhã, mas ele me perdoa. Não é bonito isso? Isso é maravilhoso. Então eu quero que vocês assistam agora. Quer dizer, antes disso, ouvir Deus nos chamando produz espanto e temor. Não é tão simples. Dá um certo temor. Você vai ver isso em quase todas as pessoas que estão registradas na Bíblia quando foram chamadas. Jeremias disse: eu sou menino. Moisés disse: eu sou gago. Gideão diz: eu sou menor da minha casa, menor da minha tribo, menor da minha família, minha família é menor da tribo, a tribo é menor de Israel. É uma sensação de temor, de espanto. Mas como tu vai chamar a mim? Porque nós somos totalmente incompatíveis com a chamada de Deus. O que nos compatibiliza é a graça de Deus. Ele nos chamou por graça, não é pela competência e pela qualidade que nós somos, não é pelos nossos belos olhos azuis, é pela graça que nós fomos chamados. Isso nos causa, e se não causar isso, tem alguma coisa errada, a gente fica com um certo temor. Ouvir Deus nos produz uma sensação de incapacidade, porque é o eterno chamando o infinito, chamando o finito, o imensurável chamando o limitado, o Deus que criou o universo chamando a menor porção da poeira cósmica, eu. Então, isso aconteceu com Isaías. Ele diz: ai de mim, que vou perecer. Totalmente incapaz de responder ao chamado. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa.
Ouvir Deus nos chamando produz em nós uma escuta diferenciada. Quem ouviu Deus uma vez começa a ter uma escuta treinada para ouvir a voz de Deus. Você sabe que é Deus chamando. À medida que Ele vai falando com você, você vai compreendendo. Por isso, que quando Deus fala com uma pessoa, às vezes não precisa de ninguém para chegar e dizer: esse que eu te digo. Eu tenho uma experiência que me acompanha há muitos anos. Eu já falei isso esses dias com a Joelma, eu falei um dia desses. Não sei se já falei com a pastora Eledi sobre isso, mas eu muitas vezes, quando eu sonho, Deus fala muito comigo através dos sonhos, e sempre que eu sonho com um cachorrinho me cercando, alegrezinho, não é o Brad Pitt, que nessa época, desde aí não existia Brad Pitt, não gostava de cachorro, mas sempre que eu sonhava com um cachorrinho me cercando, eu sabia que era Deus me cercando. Pode parecer absurdo, estranho, louco, mas quando eu acordava com a sensação de que alguma coisa muito boa ia acontecer comigo, porque Deus estava dizendo: eu estou ao teu lado. Eu passei a ouvir Deus de algumas formas muito pessoais, muito minhas, sem religião. Deus fala comigo. Já falei, Deus já falou comigo através do Raul Seixas. Para vocês terem uma noção. Já Deus falou comigo dentro de um ônibus. Alguns já sabem aqui essa experiência. Eu estava passando por uma luta muito grande nessa época. Eu era serviços gerais de uma empresa, e quando terminava o expediente eu corria para o banheiro para chorar, sozinho, sabe? Eu sempre fui muito escolado, brincalhão, mas quando a angústia apertava eu corria para o banheiro e ia chorar. Aí um dia eu estava no ônibus e tocou uma música, e a música dizia assim: Pedro, onde você vai, eu também vou. Pedro, onde você vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. E uma outra frase que foi assim: quando quer chorar, vai ao banheiro. Pedro, Pedro, onde você vai, eu também vou. Eu não ouvi Raul Seixas. Eu ouvi Deus dizendo: Ivaldo, onde você vai eu também vou. Quando você quer chorar, que você vai ao banheiro, eu vou lá com você. Foi isso que eu ouvi ali naquela hora. Quer saber se Raul Seixas era bruxo, que era? Não quero nem saber. Deus usou um jumento para falar com o Balaão. Por que não usar um poeta? Então, a gente começa a ter uma escuta diferenciada. Você começa a entender mistérios da palavra de Deus. As pregações, por mais que sejam rebuscadas, você começa a entender o sentido das coisas. Porque às vezes a gente pensa que para entender a pregação do pastor precisa de muito conhecimento, precisa de discernimento de Deus. A escuta vai sendo treinada, gente. E Deus vai interpretando para a gente. Ouvir Deus nos chamando produz uma alegria inigualável. Você já imaginou uma pessoa que ouve pela primeira vez? Uma pessoa surda, ou de nascença, ou que ficou surda, e depois coloca um aparelho e vai ouvir a voz da mãe, do pai pela primeira vez. Preste atenção nisso que você vai assistir agora. Não se distraia com nada. Deus gera esta sensação que você vai ver agora no seu coração. No momento que você Diego, ao ouvir a voz de Deus, você sinta isso aqui. Preste atenção. Recording. Lachlan. His first hearing aid. Are you ready? Yeah. Okay.
This is the big moment here. Moment. She's gonna hear something. We don't really know what. We're gonna roll this on. I'm gonna push on you just a little bit. There you go. Beeping. So now technically your device is on. Can you tell? You said you hear it. Hey, I sound. You're hearing yourself better. Okay, you can try. That's okay. Hi, Cooper. Hi, Cooper. Hi, Cooper. Hello. He's smiling. What do you think? Hi, baby. Sounds good. I know I look like an elderly munchkin, but do I sound like one now? Is it on? It's on. My God, I can hear myself. Yeah. That's good. It's okay. Blue, Blue, orange, orange, red, red, black, black, purple, purple. What do you think? What is it like? It's okay. So different, dude. Sound clear or does it sound muffled? Sounds clear. I'm so happy for you, Mommy. É isso que tem que acontecer com a gente. A sensação de ouvir a voz de Deus. Talvez para alguns de vocês vai ser a primeira vez que vocês vão ouvir como se estivesse colocando um aparelho espiritual. Tá? Pela primeira vez para ouvir a voz de Deus. Há quanto tempo você está surdo para o Senhor? Sabe o que acontece quando a gente tapa os ouvidos? A gente só ouve o reverberar da nossa própria voz na cabeça. Existe uma ação trabalhada pelo psicólogo para tentar fazer a pessoa deixar de ouvir sim em alguns momentos e ouvir o que está sendo dito lá fora. Porque há momentos que a voz, como se estivesse dando comando aqui, a voz da própria pessoa, e aí você tenta falar e ela fala, as suas razões aparecem, as suas queixas, as suas lutas, as suas angústias, e vai dizendo que ela é sofredora, que ela é angustiada, que ela não merece ser feliz. Isso aí a gente vai tentando fazer com que ela tire as ceras dos seus ouvidos para ela ouvir o que o filho diz sobre ela, o que o esposo diz sobre ela, o que as pessoas dizem sobre ela. E às vezes é assim que nós estamos com os ouvidos tapados. A gente está ouvindo só a nossa própria constipação. Estamos constipados, né? O ouvido tapado, ouvindo só nós mesmos. Então que Deus tire toda a cera dos nossos ouvidos, para que você ouça o chamado de Deus para a sua vida. Quando uma pessoa aparece do nada, a pessoa estava na igreja há um tempão, de repente ela diz: eu quero servir, eu vou servir. Aí daqui a pouco ela está servindo, porque foi tirado dos seus ouvidos a cera. Ela ouviu a voz de Deus, e como é maravilhoso ouvir a voz de Deus. Está alguém que Deus está machucando com ele, tá? Está debulhando ele, ouvindo a voz de Deus direto para a vida dele.
Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não tampe os ouvidos, não obstrua os seus ouvidos, ouça, escute, tira, porque o que faz a gente parar de ouvir é a nossa própria vaidade, é a nossa própria autocomiseração. Puxa, dizendo, tira isso, me ouça, me escute, preste atenção no que eu estou falando para você. E quando a alegria do Senhor entra pelos nossos ouvidos, ao ouvir a voz de Deus, a gente vai ficar como essas pessoas aí, que ouviram pela primeira vez. Que sensação fantástica, maravilhosa, de poder ouvir pela primeira vez, e a gente poder ouvir a voz de Deus pela primeira vez. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Grande amor, abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Deus, teu grande amor. Teu grande amor. abre. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono. Eu quero me perder. 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 Eu quero me perder
preciso ouvir. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez, Senhor. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Oh Deus, aleluia, aleluia. Põe a mão no seu nome, Deus. seu peito. Aleluia. Deus abra os teus ouvidos. Que Deus inunde o teu coração. Aleluia. Que venha de Deus algo diferente para a sua vida, te restaurando, te renovando, te fortalecendo, te levando a uma experiência profunda com Ele, para que você entenda quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Pai querido, obrigado por esta noite. Obrigado porque eu sei que nesta noite Tu falaste com muitas pessoas aqui, de maneira específica. Sei que falaste com todos, mas especificamente com algumas pessoas, porque Tu és Deus que cuida dos Teus filhos, como diz a Tua palavra, dos meus ungidos eu cuido. O Senhor cuida de nós de verdade, Senhor. Que durante a noite, hoje em casa, amanhã durante o dia, nesta semana, o Senhor fale conosco. Cerca as nossas vidas, as nossas casas, tudo que diz respeito a nós, com a Tua boa mão, com a Tua proteção, com a Tua graça. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Vamos celebrar o nosso Rei, aplaudindo a Ele.